Versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele ressuscitou, ele reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. Preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneça firme. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Bendito Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti a honra, glória, louvor e adoração. Nós nessa noite rendemos a Ti toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Obrigado, fale conosco por intermédio da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, queridos. Estou muito feliz pela presença de todos. Estamos aqui ultimamente compartilhando uma palavra de Deus aos corações da igreja, palavra a qual nós entendemos que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra ela nunca há de passar, ela subsiste, ela existe eternamente, tá certo? Nessa noite eu gostaria de falar sobre um assunto que praticamente eu já falei sobre esse assunto, mas eu queria trazer novamente à memória dos irmãos esse assunto que nós vamos falar novamente, talvez dentro de uma perspectiva diferente, dentro de um entendimento diferente, mas nós iremos compartilhar com os irmãos, amém? Eu queria falar um pouco sobre a igreja de Jesus. E falar sobre a igreja de Jesus, eu queria entrar em 3 aspectos sobre a igreja de Jesus. E quando nós falamos sobre a igreja, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que infelizmente a igreja tem sido muito deturpada naquilo que de fato ela foi chamada para ser. Até mesmo porque nós entendemos que a igreja ela é feita de seres humanos, e seres humanos mortais, imperfeitos, cheios de vulnerabilidades, cheio de fraquezas e que enfim tem as suas dificuldades. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, das vulnerabilidades, das fraquezas, das fragilidades que como igreja nós temos. O único que é perfeito é o cabeça, que é Cristo, que nós lemos aqui. Mas só que independente das vulnerabilidades, independente das fragilidades, independente das fraquezas, que a igreja é composta de seres humanos, nós precisamos entender que a igreja é de Cristo Jesus. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. E por isso que a igreja ela não tem sido atacada, ela não tem sido ferozmente sido atacada de uma forma tão agressiva. Não é apenas nesse tempo exclusivo, nesse século que nós vivemos. A igreja, desde quando foi surgida, implantada ou fundada pelo próprio Cristo, a igreja ela vem passando por um processo de grandes ataques. E mesmo a igreja passando por esse processo de grandes ataques, nada e ninguém foi capaz de parar a igreja. Se a gente entrar na história da igreja, que talvez nessa noite nós vamos entrar em alguns aspectos pós-reforma da igreja, ninguém conseguiu parar a igreja. A igreja, desde quando ela foi plantada, você vai perceber lá os Atos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia vai dizer que houve uma perseguição na igreja tamanha, que os irmãos, os apóstolos que estavam em Jerusalém,
eles começaram a fugir, eles começaram a sair de Jerusalém, até para cumprir também a palavra, porque Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E os discípulos estavam ali em Jerusalém, queriam ficar em Jerusalém, mas a ordem de Cristo é para ir, né, para pregar o evangelho. E aí veio a perseguição no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. Então a igreja teve a necessidade de sair e proclamar o evangelho. Você vai ver os discípulos sendo perseguidos. E se você olhar para a história da igreja, principalmente nos dias primitivos, quando fala-se dos apóstolos, todos os apóstolos de Cristo, eles foram mortos. Eles foram mortos, alguns lançados em caldeirões ferventes, outros foram crucificados, outros foram decapitados e por aí vai. Então a perseguição da igreja, desde quando Jesus ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu, a perseguição da igreja vem acontecendo. Mas nada foi capaz de parar a igreja. A igreja subsiste até hoje, em pleno século 21. E nada vai parar a igreja. A igreja que ela é governada não pelo sistema político. A igreja não é governada pela crise financeira deste mundo. A igreja ela é governada pelo próprio Cristo Jesus, como nós lemos aqui, porque Cristo ele é o cabeça da igreja. É Cristo que é o cabeça da igreja. E eu quero falar um pouco sobre isso, né? A igreja na sua natureza, qual é a natureza da igreja? Eu quero falar um pouco sobre a vocação da igreja novamente e sobre a vida da igreja, né? Então, eu peguei esse texto base para a gente falar um pouco sobre isso, né? Interessante que a igreja ela tem a sua natureza. E a natureza da igreja não está na pessoa do pastor, não está na pessoa do líder, seja ele qual for, diácono, bispo e por aí vai, papa, não. A natureza da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. A igreja ela foi implantada, ela foi fundada por Deus para expressar a imagem do Filho Jesus aqui na terra. O próprio Jesus aqui na terra foi para expressar a natureza de Deus. É por isso que alguns dizem assim: não, se tu és o Filho de Deus, então nos mostra o Pai que nos basta. E aí Jesus olhava para aquelas pessoas e dizia assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então o próprio Paulo ele vai dizer que em Cristo habitou corporealmente toda a natureza de Deus. Então quem olha para Cristo está vendo e está sendo revelado toda a natureza de Deus. Então por isso que nós como igreja precisamos conhecer a Cristo. E além de conhecer a Cristo, nós precisamos fazer Cristo ser conhecido. E Cristo passa a ser conhecido a partir da igreja. Nós que compomos a igreja, que conhecemos a Cristo, e a partir de nós que somos igreja, expressamos Cristo para esse mundo. Amém? Então a natureza da igreja ela está em Cristo. Nós temos falado muito sobre isso, irmãos, porque de fato a igreja ela vai perdendo a sua essência no que se diz respeito à natureza. Eu sei que um pastor, eu sei que um líder, ele foi posto pelo próprio Deus para cuidar, para apacentar, para rebanhar o rebanho de Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que Cristo ele é o sumo pastor, é o pastor por excelência. Então o que pastoreia a igreja na sua essência é o próprio Cristo. Eu tenho falado até para alguns pastores amigos, quando nós nos reunimos, nós temos um defeito muito grande como pastor. E aí quando nós falamos das nossas respectivas igrejas que nós pastoreamos, sempre nós usamos o termo minha igreja. A minha igreja lá em Piauí. Na verdade nós pastores não temos igreja. A igreja é de Jesus, que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar, mas a igreja é de Cristo. Amém, amados? Então a natureza da igreja está aí no próprio Cristo. E nós precisamos entender isso, só que a igreja ela vai perdendo a sua essência dentro da sua natureza. Porque o homem, infelizmente, tem pessoas que pastoreiam a igreja, que tomam a igreja para si. E se nós olharmos na história da igreja, foi assim que aconteceu. Foi surgindo o Papa, foi surgindo o bispo, foi surgindo líderes religiosos e começaram a implementar dentro da igreja coisas que não eram da igreja. No século XVI houve a reforma protestante,
Começou com Lutero, depois com Zwingli, depois com John Calvino e grandes reformadores, que a lista dos reformadores foi intensa. Mas essas reformas aconteceram porque por séculos, desde o século 3 até o século 15, a igreja ela foi perdendo a sua natureza, a sua vida e a sua vocação naquilo que Deus chamou para ela ser. E os homens colocaram a mão naquilo que era de Deus e foi mudando a essência da igreja, na sua natureza, na sua vida, na sua vocação. E os grandes reformadores como Lutero, por exemplo, qual é a ideia de Lutero? Reformar, tirar de dentro da igreja tudo aquilo que não era bíblico, de que não era das Sagradas Escrituras. Então Lutero vai lá na Alemanha e prega 95 teses na frente de uma igreja e falando assim: olha, isso não cabe à igreja, isso não faz parte da igreja, isso não faz parte da natureza da igreja, da vida da igreja e da vocação da igreja. A intenção de Lutero nunca foi romper com a igreja romana, apostólica e católica. A ideia de Lutero era trazer a igreja na sua essência, na sua natureza, porque ele começou a estudar as Escrituras. E se nós observarmos, porque houve a reforma na época, só quem tinha o poder das Escrituras eram os líderes da igreja. O povo não tinha a palavra de Deus nas mãos. Então os líderes começaram a usar a palavra para os seus próprios benefícios, e isso acontece hoje. Quantos líderes religiosos usam a igreja para os seus próprios benefícios, para enriquecimentos ilícitos, para fazer da igreja como se ele fosse o patrono, o dono da igreja. Hoje tem igreja que não é mais igreja dentro da sua natureza, dentro da sua vida e da sua vocação. Tem igreja que é uma empresa, tem igreja que é império, porque o líder está liderando 20 anos, ele já passa para o filho, para o neto e para o bisneto. Ele toma posse disso, e é uma realidade hoje, irmãos. E lá no século XVI, quando houve a reforma protestante, os grandes reformadores começaram a trazer a igreja para as Sagradas Escrituras. E os grandes reformadores, eles começaram a estabelecer dentro da igreja algumas coisas que precisavam ser estabelecidas para a igreja voltar à sua natureza, à sua vida e à sua vocação. E eu quero nessa noite falar sobre a confissão de fé, dar uma introdução nessa confissão de fé de 1643 a 1649, que é a confissão de fé de Westminster. Os grandes reformadores, eles sentaram e falaram assim: não, nós precisamos estabelecer uma confissão de fé baseado nas Escrituras, para que a igreja volte à sua essência, na natureza, na sua vocação, na sua vida. E aí eu quero abordar alguns pontos aqui dessa confissão de fé. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa noite, amém? Vamos lá, Mateus, fica atento. Primeiro ponto que eu quero abordar é um ponto muito interessante dentro dessa confissão de fé, que os grandes reformadores eles fizeram. Dentro dessa confissão de fé, eles disseram o seguinte: porque naquela época a igreja era católica, era universal, porque a palavra católica quer dizer universal, igreja católica, apostólica, romana. Olha que dentro dessa confissão de fé ele vai dizer o seguinte: a igreja católica ou universal, que é invisível. Então ele diz assim: a igreja católica ou a igreja universal, que é invisível, consiste do número total de eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão, reunidos em um só corpo. Aí ele começa a falar do que é a natureza da igreja. Olha o que ele diz: que a igreja universal, a igreja católica, consiste de número dos eleitos que foram, aqueles que morreram em Cristo, daqueles que ainda estão, daqueles que são, daqueles que ainda irão vir. São reunidas em um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então os reformadores disseram assim: olha, a igreja na sua natureza é o corpo de Cristo. Essa igreja universal espalhada no mundo é o corpo de Cristo. Olha o que ele diz sobre isso.
Esse é o corpo de Cristo, sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo. Então a igreja é tratada como corpo, como esposa, como noiva, e Cristo noivo. Então a natureza da igreja é isso, meus irmãos. É importante a gente saber disso, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu entendo que é feito de pessoas problemáticas, pecadores, mas essa igreja problemática, invisível, foi comprada pelo sangue de Jesus. E o próprio Cristo que estabeleceu a igreja invisível. No meio da igreja tem pessoas problemáticas, tem pessoas cheias de defeito, tem, mas dentro da igreja tem os eleitos de Deus, tem os redimidos de Deus, aqueles que irão morar no céu. Porque quem deu esse direito foi Cristo na cruz, meus irmãos. E olha o que ele diz nessa confissão de fé, quando ele reforma a igreja, os grandes reformadores, ele diz assim: e a igreja é a esposa, é a noiva, o corpo de Cristo, a plenitude, e ele diz assim, olha, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então os reformadores começaram a dizer: ei, vocês estão banalizando a igreja, mas a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. É o que nós lemos aqui em Colossenses: tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas, ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja, na sua natureza, é a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Olha o segundo ponto que essa confissão de Westminster, tem várias coisas que ele vai tratar, mas eu peguei esses pontos aqui. Ele diz assim, olha, a igreja visível, que somos nós, que pertencemos à igreja local, a igreja visível, que é também católica, que é também universal, nós somos a igreja visível, estamos aqui nessa noite, mas também pertencemos à igreja universal, a igreja de Cristo que está no mundo todo. E ele diz assim: sob o evangelho, que está debaixo do evangelho, não sendo restrita a uma nação. Então essa igreja não é restrita a uma nação, a nação judia. Há muito tempo os judeus achavam que a salvação era somente nele, somente para ele, mas em Cristo Jesus lá na cruz, a Bíblia diz que lá na cruz estava Jesus morrendo por nações, tribos, povos e raça. Então a igreja, ela é universal no mundo todo, porque Cristo morreu por todos nós, meus irmãos. Não sendo restrita a uma nação como antes sobre a lei, que era restrito ao povo judeu, mas consiste em todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Cristo Jesus, juntamente com seu Filho, é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus. Aí os reformadores estavam dizendo assim: olha, a igreja, ela é juntamente com o seu Filho, ela é coparticipante da natureza divina, ela é o reino do Senhor Jesus. E aí ele vai dizer que a igreja é a casa, é a família de Deus. Nós como igreja, sabe o que é que nós somos para Deus? Talvez para você não, mas para Deus, nós como igreja somos a família de Deus aqui na terra. Essa é a natureza da igreja. Deus, Ele morreu, Jesus morreu na cruz para estabelecer uma família aqui na terra, e eu faço parte dessa família. Você faz parte não porque somos bons, porque somos melhores, porque Cristo nos deu esse privilégio de sermos família de Deus. Esse dia eu vi uma resenha interessante daquele palhaço Tirulipa. Ele fazendo uma resenha quando a mulher ficou grávida lá de Neymar, e ele fazendo uma resenha lá, brincando como ele fosse um bebê e estava querendo nascer na barriga da mulher de Neymar. E aí no final da resenha ele diz assim: quão privilégio esse menino nascer sendo filho de quem? De Neymar, porque esse menino, ele vai ficar rico para o resto da vida, ele não vai ter problema com dinheiro. E ele dizendo assim: quantos não queria ser o filho do Neymar? Na resenha. Porque ele, falando em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, quão privilégio é ser filho de quem?
de Neymar, mas eu quero te dizer uma coisa: eu fui um ex-drogado, um viciado, mas em Cristo Jesus, Ele me deu o privilégio de ser filho de Deus, de ser chamado filho de Deus. Ei, meu irmão, quem é o filho de Neymar para ter o privilégio que eu e você tem? Nós somos chamados de filho de Deus, porque essa é a natureza da igreja, de sermos chamados filhos de Deus. E a igreja é isso, meus irmãos. Mas às vezes a gente tem, por causa dos problemas que a igreja existe, por causa do falso, nós temos a tendência de desvalorizar o que é a igreja. E os reformadores começaram a colocar a igreja no seu devido lugar, porque a própria igreja perdeu a essência do que era a igreja. E se nós observarmos, nós estamos passando por esse processo. Hoje nós estamos precisando de fazer uma reforma dentro da igreja, porque infelizmente nem todas as igrejas pregam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. E aí os reformadores disseram assim: fora da igreja a qual não há possibilidade ordinária de salvação. Não há possibilidade ordinária de salvação fora da igreja, meus irmãos. Eu não sou igreja. Essas paredes não é igreja, nós somos a igreja, isso é fato, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas eu preciso entender que eu não sou igreja sozinho, isoladamente. Quando a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, sermos igrejas como habitação de Deus, Ele está falando vós sois corpo. Paulo utiliza a expressão vós, Paulo utiliza a expressão no plural. Então a igreja é um conjunto de irmãos, é uma família que pertence a Cristo Jesus. O terceiro ponto da confissão de fé que os reformadores eles começaram a tratar foi esta aí, o terceiro ponto. A esta igreja católica visível, Cristo deu ministérios, os oráculos, a palavra e as ordenanças de Deus está aqui para essa igreja. Cristo deu os ministérios. Se você ler um texto lá em Efésios, eu estava lendo esse texto, eu fiquei assim, ó, uau. Paulo diz o seguinte, meus irmãos, que os anjos, eles não sabiam os mistérios de Deus, até Deus revelar os mistérios dele para a sua igreja, nos seus oráculos, na sua palavra. Os anjos, para saberem os mistérios de Deus, eles foi sabendo na medida que Deus foi trazendo a revelação para a sua igreja. Porque Deus, Ele resolveu, Ele decidiu revelar a igreja visível, o Cristo foi revelado à igreja, os oráculos, as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito Santo os torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa. Em quinto, na confissão ele diz o seguinte: esta igreja católica, que ele estava se referindo à igreja na época, ele usa essa expressão católica porque a palavra católica é universal, isso é a confissão de Westminster. Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, conforme nelas é. Ele diz assim: ora mais, ora menos, a igreja ela assume o seu papel na sua natureza, na sua vida e na sua vocação. Ora mais, outras a menos. Umas puras, conforme elas vão tendo o entendimento das Sagradas Escrituras, com mais pureza ou menos pureza, ensinando e abraçando o Evangelho, administrando as ordenanças e celebrando o culto público. E ele começa a tratar sobre isso. E aqui, da última referência dessa confissão de fé, olha o que ele diz: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Ele diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura. Qualquer igreja está sujeita à mistura, a erros,
algumas têm sido degeneradas ao ponto. Aí ele diz assim, olha, algumas igrejas, ele está referido naquela época, no século XVI, algumas têm sido degeneradas ao ponto de não serem mais igreja de Cristo. A igreja, ela perdeu a sua natureza a tal ponto que foi degenerada, que elas passaram agora a não serem mais igreja de Cristo. E cá para nós, meus irmãos, tem muitas igrejas no século 21 que também tem sido degenerado, que perdeu tudo, que perdeu a essência na sua natureza, na sua vida e na sua vocação. E olha que os reformadores, eles disseram sobre essas igrejas que perderam a essência na sua natureza, na sua vida e na sua vocação. Ele diz assim: e algumas igrejas têm se tornado sinagoga de Satanás. Se você ler no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse está falando, algumas igrejas se tornaram sinagoga de Satanás, porque tudo é pregado, menos o evangelho de Jesus Cristo. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Sabe o que é que eles estão querendo dizer? No meio dessa corrupção degenerada, ou generalizada, sempre haverá uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do próprio Deus. Amém, meus amados? Eu queria que vocês vissem para o ponto aí que John Stott, ele vai falar sobre o que é a igreja. John Stott é um grande teólogo. Olha o que John Stott fala sobre a questão da igreja. Ele diz assim: a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. Escute-me aqui. Olha o que John Stott diz sobre a igreja. A igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. Olha o que ele conclui nessa ideia no que se diz respeito à igreja. Ele diz assim: a igreja, ela não é uma ideia divina posterior à criação de todas as coisas. Não, a igreja não é um acidente na história. A igreja nasceu no coração, no âmago de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Está dando para entender aí? Digo amém. Martin Lloyd-Jones, olha o que ele fala sobre a natureza da igreja. O propósito de Deus se vê muito clara e objetivamente na igreja, e por meio dela o seu grande propósito de unir todas as coisas em Cristo. Nela se vê indivíduos diferentes, de nacionalidade diferentes, procedentes diferentes, parte do mundo com experiência diferente, diferente na aparência, diferentes psicologicamente, em todos os aspectos concebíveis. Todavia são todos um só em Cristo Jesus. Então a igreja é esse mistério de pessoas diferentes, de psicológico diferente, de cor diferente, de nacionalidade diferente, mas em Cristo Jesus são todos um só em Cristo Jesus. Porque a natureza da igreja é sermos um como Cristo, ele é um com o Pai. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós ministramos aqui sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, baseado no livro de Mike Dever. E nesse livro de Mike Dever, ele vai falar algo interessante sobre a igreja. Mike Dever, ele vai dizer o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a habitação do seu Espírito, e o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. Olha que Mike Dever, ele vai dizer. Você entende isso, irmãos? É por isso que nós devemos ter muito cuidado no que se diz respeito à igreja do Senhor, que nós somos a igreja. Mike Dever vai dizer, como segundo as escrituras, ele vai dizer assim: a igreja é o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça. Então nós somos o corpo, o organismo vivo de Cristo aqui na terra. Nós somos a expressão da imagem do Filho de Deus aqui na terra. Então essa é a natureza da igreja, meus irmãos. Existem igrejas problemáticas, existem igrejas que foram degeneradas, que perderam a sua essência, mas no meio da corruptibilidade, da corrupção,
Deus sempre reserva os seus remanescentes fiéis, que guarda a palavra, que vive a palavra, e que é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Independente de existir o falso, Deus está conservando os verdadeiros. E eu espero que nós, Miss Fábio, da Avenida Lauro de Freitas, sejamos a verdadeira igreja do Senhor, a igreja que está aqui nessa terra para glorificar o nome de Deus, para a glória de Deus. Independente se nós vivemos em um sistema corrupto, independente se nós vivemos em um sistema babilônico, independente se nós vivemos em um sistema em que está desacreditado, mas a igreja, ela pertence a Jesus Cristo. A igreja, ela é o corpo de Jesus Cristo aqui na terra, é a habitação do Espírito de Deus, meus irmãos. Onde é que o Espírito de Deus reside? Em nós, na igreja. Então não desvalorize a igreja pelos falsos, pelos errados. Não, porque a igreja, segundo as Escrituras, é o corpo de Cristo, é a habitação do seu Espírito. E aí Mike David, ele vai dizer, e a igreja é o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. Aí sabe qual é o problema de muitas pessoas e cristãos? Que pensa que Deus vai glorificar, que Deus vai ser glorificado no mundo pelo político que vai estar lá em cima, assumindo a presidência. Ei, meus irmãos, quem disse que Deus é glorificado por político? Quem disse que Deus é glorificado por pessoas que estão aí nesse sistema? Deus é glorificado nesse mundo pela sua igreja. A igreja de Deus é o instrumento de Deus para a glorificação de Deus aqui nessa terra. Não espere do sistema, seja a verdadeira igreja, que nós possamos ser a verdadeira igreja e que glorifique o nome de Deus aqui nessa terra. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de representatividade de Cristo Jesus aqui na terra. E nós somos a igreja de Cristo. A igreja, segundo Mike David e segundo as Escrituras, a igreja é o instrumento de Deus para levar o evangelho às nações e lhe trazer uma grande horte de pessoas redimidas. É a igreja, é eu, é você que somos igreja. Temos essa responsabilidade, meus irmãos. Greg Allison, eu tenho um livro de teologia sistemática de Greg Allison. Peguei um livro, eu vou até comprar um livro agora, porque eu ganhei um livro, Mari me prestou o livro de Eclesiologia de Greg Allison, um grande teólogo. Ele vai falar sobre eclesiologia. Quando ele fala sobre eclesiologia, essa palavra eclesiologia é o estudo da igreja, é falar sobre as doutrinas da igreja. E olha o que Greg Allison está aí acompanhando. Não, Mateus, irmãos, fica atento aí, domiguinho. Greg Allison vai dizer algo interessante. Passa aí, Mateus, por favor. Vocês ficam dormindo, irmãos. Eu falei isso aqui. Pode passar. Pode passar. Passa. É isso. Olha o que Greg Allison vai dizer no que se diz respeito à igreja. Ele vai dizer no livro dele de Eclesiologia, ele vai dizer assim: a igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É isso que é a igreja. E que foi incorporado o seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. A igreja, ela consiste em dois elementos interrelacionados. A igreja universal, que é a igreja espalhada no mundo todo, é a comunhão de todos os cristãos, que se estende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda de Jesus, e abrange também os crentes que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Ele vai dizer o que isso é a igreja. Os que já morreram, os que estão vivos, os que já estão no céu, os que ainda vão. Ele diz que a igreja é essa horte de pessoas que foram lavadas e compradas pelo sangue de Jesus. Olha o que Greg Allison ele vai falar sobre a igreja. Próximo. Essa igreja universal, ou seja, a igreja que está espalhada no mundo todo, em igrejas locais, caracterizada por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumática, pactual, confessional, missional e espaço-temporal e escatológica. E dentro daquele livro de Eclesiologia de Greg Allison, ele vai falar sobre isso.
A igreja no aspecto doxológica. Passa, meu irmão. Passa, meu irmão. Passa. Eu não vou entrar. Passa. Isso. A igreja no aspecto doxológico. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque se eu perguntar a alguns irmãos aqui, tem alguns irmãos que não sabem o que é o aspecto doxológico da igreja, a natureza da igreja doxológica. O que é uma igreja doxológica? O que significa ser uma igreja doxológica? A igreja doxológica, segundo as escrituras e segundo esse grande teólogo Greg Allison, a igreja doxológica é a igreja que existe para a glória de Deus. Então, para que a igreja existe? Para a glória de Deus. Para que nós estamos aqui como igreja? Para a sua glória. Quem disse que a igreja é para a glória do homem? Mas hoje foi deturpada a igreja, que parece que a igreja não é doxológica, para a glória de Deus. Parece que a igreja é antropocêntrica. Não é Deus que é o centro, não é Cristo que é o centro, é o homem que é o centro. Quem diz que a igreja é o homem que é o centro? Quem diz que a igreja é o pastor que é o centro? Quem diz que a igreja é a pastora que é o centro? Quem diz que a igreja é o profeta que é o centro? Quem diz que a igreja é o cantor que é o centro? Quem diz que a igreja é o homem que é o centro? A igreja, na sua natureza, ela é doxológica, ela existe para a glória de Deus. Essa é a natureza da igreja, para louvor de sua glória. Paulo escreve em Efésios capítulo 1:6, Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 12, versículo 14, e Paulo ele diz assim: a igreja na sua doxologia é para louvor e glória do Senhor. Sabe por que nós somos igreja? Sabe por que você está aqui nessa noite? Para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Não é para você ser glorificado, é para Deus ser glorificado na vida da igreja, porque a natureza da igreja é doxológica. Mas cá para nós, meus irmãos, tem igreja que o centro não é a doxologia, é o homem. Por isso que os reformadores começaram a reformar, porque o que estava no centro da igreja não era mais a glória de Deus, eram os santos, e aí foi perdendo a sua essência na sua natureza. Então a igreja como doxológica, a adoração é central, não entretenimento, meus irmãos. Tem pessoas que fizeram da adoração da igreja não a centralidade em Cristo, não a centralidade em Deus. Os louvores, não, eu tenho falado isso constantemente, eu vou repetir aqui. Os louvores não são central em uma adoração vertical para Deus. Às vezes os louvores é mais um entretenimento, é mais um showman, é mais uma apresentação do que a manifestação da glória de Deus da igreja para a glória de Deus. Ah, eu não gostei daquele louvor. Quem disse que louvor é feito para você gostar? Louvor é feito para você adorar a Deus, centralizar Deus na sua adoração, na sua vida, meus irmãos. Adoração é central, não entretenimento. O culto, ele tem que ser teocêntrico. Deus tem que estar no centro. O culto não é antropocêntrico, o homem no centro. E cá para nós, meus irmãos, o que tem sido o homem assumindo o lugar de Deus em alguns púlpitos, em algumas igrejas, que algumas igrejas só falta botar tapete para o homem passar e trata o homem como Deus e Deus como homem. Mas a igreja na sua natureza, ela é doxológica, a centralidade é Cristo, é teocêntrica, não antropocêntrica, o homem no centro. Estamos aqui, meus irmãos, na igreja cantando, ministrando, pregando a palavra, não para ser visto, porque ministério não é ser visto, ministério é serviço a Deus e a sua igreja. Mas tem pessoas que usam o ministério para ser o quê? Ser visto. Tem pessoas, se não tiver oportunidade na igreja, eu saio daquela igreja. Eu fui pregar em uma igreja outro dia. Eu cheguei cedo, costumo de chegar aqui cedo na igreja, cheguei cedo nessa igreja.
Começaram o culto tarde, abriram toda a igreja, tiveram oportunidade, vamos ouvir a oportunidade, e ninguém era membro da igreja, todo mundo tinha título, o diácono fulano, o presbítero fulano, a missionária fulano, o pastor fulano, todo mundo tinha título, e todo mundo teve a oportunidade. Eu pensando, eu já vivi isso, se essas pessoas não tiverem oportunidade, elas saem para a igreja que tem oportunidade. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que ministério é ser visto. Não, meus irmãos, ministério não é ser visto. Eu não venho aqui para me apresentar, eu venho aqui para a glória de Deus, ministrar o evangelho de Cristo, e para que o nome de Jesus seja glorificado. Toda a vida da igreja deve refletir a glória de Deus na igreja. E eu peço a vocês, tragam um papel, uma caneta na próxima vez, para vocês também colocar lá nas redes sociais algumas frases do pastor Rogério. E aqui está uma frase que eu achei interessante, baseada nesse tema doxologia. A igreja é, antes de tudo, uma comunidade de adoradores. Antes de tudo, a igreja ela tem que ser uma comunidade de adoradores, porque esse é o propósito da igreja, sermos uma comunidade de adoradores a Deus. Não é somente uma comunidade de recebedores, de pessoas interesseiras que só está olhando para a mão de Deus, esperando receber alguma coisa. Não, nós somos uma igreja, uma comunidade que veio aqui, se reúne no dia do Senhor, no culto público, no domingo. Sabe para quê? Para olhar para os nossos interesses, deixar de lado e olhar para Cristo, e olhar a centralidade de Deus em nossas vidas. Então a igreja, na sua natureza, ela é doxológica. Ela existe para a glória de Deus. A igreja, na sua natureza, ela é logocêntrica. O que é ser logocêntrica, pastor? O que significa isso? Significa que Cristo e a sua palavra são o centro da igreja. Diga assim comigo: Cristo. Diga mais forte: Cristo e a sua palavra é o centro da igreja. O que é que tem que ter no centro da igreja? Cristo e a sua palavra. O que tiver fora disso está fora, dentro da natureza logocêntrica da igreja. Então a igreja ela tem que ter Cristo como centro e a palavra de Deus como centro. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Cá para nós, tem muitas igrejas que não é Cristo que é o centro e a palavra não é o centro. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso desenhar aqui para vocês. Tem pessoas que, se o homem não for o centro, essa igreja não subsiste. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja subsiste por causa de Cristo e por causa da sua palavra. E eu poderia pegar dois textos básicos aqui em João 1:1, Colossenses 3:16, que vai falar sobre Cristo como centro e a palavra de Deus como centro. A igreja logocêntrica, meus irmãos, é a pregação expositiva da palavra, é o coração do ministério, é a palavra. Todos os ministérios da igreja, tudo o que acontece na igreja, ministério de louvor, ministério de casais, ministério de criança, ministério disso, de ministério daquilo, ministério de caçadores, ministério de mulheres, tudo tem que estar baseado no quê? Na palavra de Deus, porque a palavra, ela é a centralidade. Cristo e a palavra é a centralidade da igreja. O ensino doutrinário molda a identidade da igreja. O ensino da palavra molda a identidade da igreja. Tem igrejas que tem tudo menos a palavra, meus irmãos. Sério, isso é muito sério. Tem revelação, tem profecia, tem pula-pula, tem um mistério. E a palavra, ela é a última. Na verdade, Cristo e a sua palavra é o centro da igreja. Cristo é o verbo encarnado, por isso que Cristo tem que ser o centro e a palavra tem que ser o centro. Cristo é o fundamento da fé e prática. Sem palavra na igreja
existe apenas uma reunião. Se não tiver palavra, se não tiver Cristo, é apenas uma reunião. É um agrupamento de pessoas, não é um momento de redimidos que adore a Cristo e que prioriza a sua palavra. Então por isso que a igreja, em sua natureza, ela é logocêntrica. A igreja também, na sua natureza, ela é pneumodinâmica. O que é uma igreja pneumodinâmica? O que significa isso? É a igreja que depende do Espírito Santo para viver, crescer e servir. Repita-se comigo, uma igreja. Vamos, me ajuda a pregar, uma igreja. Fale mais forte, uma igreja pneumodinâmica significa que esta igreja, ela depende do Espírito Santo para viver, para crescer e para servir. Essa é uma igreja pneudinâmica. É a igreja que vive na dependência do Espírito Santo. E a dependência do Espírito Santo não é abrir mão da palavra, muito pelo contrário, é depender da palavra. Porque tem igrejas que assim, eu dependo do Espírito Santo e não tem comprometimento nenhum com a palavra de Deus. Tem irmão que fala assim, eu dependo do Espírito Santo, mas não tem comprometimento nenhum com a palavra de Deus. A igreja como pneudinâmica, ela é o Espírito que capacita para a missão. O Espírito Santo de Deus capacita ela para a missão. O Espírito Santo de Deus capacita ela para a santificação. E o Espírito Santo de Deus libera dons espirituais sobre ela. A vida da igreja não é movida por estratégia humanas, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja pneumodinâmica é uma igreja sem o Espírito, ela deixa de ser uma igreja pneudinâmica. Uma igreja sem o Espírito, ela passa apenas a ser uma organização, mas com o Espírito Santo, a igreja ela se torna o organismo vivo de Deus aqui na terra. Isso é a igreja, meus irmãos. A igreja, na sua natureza, ela é uma igreja pactual. O que é uma igreja pactual? É a igreja que vive em aliança com Deus e uma igreja que vive em aliança uns com os outros. Essa é a natureza da igreja. Pastor, na minha essência como igreja, eu tenho que viver em aliança com Deus. Mas além de eu viver em aliança com Deus, eu também tenho aliança uns com os outros, com meus irmãos. Isso que é uma igreja pactual. Uma igreja que glorifica a Deus, mas também olha para os seus irmãos, que ama os seus irmãos, que amam uns aos outros. E a igreja também, meus irmãos, na sua natureza, ela é uma igreja confessional. O que é uma igreja? O que significa ser uma igreja confessional? É a igreja que declara publicamente a sua fé unicamente em Cristo Jesus. Amém, meus amados? E a igreja, na sua natureza, ela também é uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É a igreja enviada ao mundo como testemunha de Cristo. Isso é a natureza da igreja. Ela foi enviada ao mundo. Nós estamos nesse mundo para testemunhar Cristo nesse mundo. E não é só aqui em Piauí, é em todos os lugares desse planeta chamado Terra. Amém. Nós tivemos foi um domingo passado, nós falamos aqui para os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, que nós lançamos um desafio aqui. Nosso pastor Safate, esposo da pastora Rúbia, e ele está indo para a Etiópia, fazer um trabalho na Etiópia, com os povos ali, que precisa muito desse evangelho de Jesus. E nós temos ainda um desafio. Eu até pedi para a Rafa, minha filha, nesse instante ela vai passar aqui para os irmãos, quantos irmãos já contribuíram. No domingo passado nós pedimos aos irmãos que ofertassem, alguns irmãos que estavam aqui ofertaram, e ela vai passar para vocês. Então a igreja, na sua natureza, ela é missional. Ela é para os povos de Piauí, mas ela é para todas as nações. Amém, meus amados? Isso que é a natureza da igreja. A igreja precisa se envolver
naquilo que Cristo estabeleceu para a vida dela aqui na terra. Então a igreja é isso, meus irmãos. A igreja que perde essa essência, ela perde também a sua natureza. E a igreja, para encerrarmos, a igreja ela é escatológica. O que significa isso, pastor? A igreja vive com os olhos na consumação final em Cristo Jesus, na consumação de todas as coisas, no fim de todas as coisas. A igreja espera com fé a volta de Cristo Jesus. A igreja, ela vive como peregrinos aqui na terra, não apegando às coisas deste mundo. A igreja cultiva a sua esperança e motivação para a santidade e missão, para a expectativa da volta do Filho de Deus. A igreja, ela é adventista. O que é adventista? Não do sétimo dia. Eu brinco com os irmãos adventistas. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu falo para ele, eu também sou adventista, só não sou do sétimo dia, porque a palavra adventista vem da palavra advento. Advento é aquele que espera a volta do Filho de Deus, porque a Bíblia diz que no último soar da trombeta, Jesus Cristo, Ele vai vir e vai levar para si todos aqueles que foram comprados, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Então a igreja, na sua natureza, na sua vida, na sua vocação, na sua missão, ela é escatológica. Ela espera o advento de Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão aguardando com o coração ardente a volta de Cristo Jesus? Digam amém. Digam glória a Deus. Então a igreja, ela vive como peregrinos, não apegada a este mundo, porque o seu coração está em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então é isso que é a igreja. É isso que Cristo fez por nós. Nos comprou com alto preço, para que todos nós esperássemos e temos expectativa na sua volta, na sua vinda, para que todos nós possamos morar com Ele na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Se coloque de pé em nome de Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, vale a pena. Diga mais forte: vale a pena acreditar. Diga como profeta: vale a pena acreditar na igreja, porque a igreja, ela é de Cristo Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, olhe para ele, deixa eu te dizer uma coisa, você querendo ou não, Jesus morreu por todos nós. Aleluia. Aplauda Ele nessa noite, queridos. Aleluia. Aleluia. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Feche os corredores. Pegue na mão, vamos lá. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, meus irmãos. Como é bom estar unido. Sabe o que é que significa isso? A igreja. Estamos unidos pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo, como igreja. Ei, vale a pena, meus irmãos, ser igreja. Vale a pena sair da nossa casa no dia de hoje e dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim. Obrigado porque eu não sou filho de Neymar, mas eu sou filho de Deus, mediante a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Eu, você, nós temos o privilégio de sermos a família de Deus aqui nessa terra. E quanto isso é gratificante, meus irmãos, e quanto isso é prazeroso, meus irmãos.
Outra hora, alguns de nós, como eu, ou como alguns que estão aqui nessa noite, vivíamos uma vida pregressa, uma vida de trevas, uma vida baseado nas coisas deste mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos transportou das trevas para o reino do seu amor, e nós não andamos mais como os filhos da desobediência. Nós servimos a Cristo, porque nós somos a família de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós temos a natureza em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, você não é um qualquer, nós não somos um qualquer, e eu não estou falando isso como triunfalista, eu estou falando isso porque a nossa natureza está em Cristo Jesus. Eu posso chegar aqui, você pode chegar aqui sem nada, passando por todas as dificuldades, todos os problemas da sua vida, porque nós somos sujeitos a isso nessa terra. Quem é que está livre de passar por problemas? Quem é que está livre por passar por doenças aqui nessa terra? Quem é que está livre? Todos nós podemos passar. Por isso que Jesus vai dizer assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. Mas uma coisa que as tristezas, uma coisa que a depressão, uma coisa que o problema financeiro, que as doenças, elas não podem tirar de cada um de nós, porque isso foi conquistado na cruz. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a família de Deus, nós temos a natureza de Cristo, porque Cristo nos tornou co-herdeiro, co-participante da sua natureza divina. Você querendo ou não, nós queremos ou não, Deus nos comprou e fez uma família aqui em Piauí, fora de Piauí, nas nações do mundo, a igreja de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Levante a mão do seu irmão agora onde você está. Você, meu irmão, é obra de Cristo. Nossas vidas, nós somos a obra de Deus. Oh Senhor, derrame a tua graça sobre as nossas vidas, Pai, que possamos sair daqui nessa noite crendo naquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, naquilo que o Senhor fez pela tua igreja, Pai. Derrame sobre nós a unção de ousadia, Senhor, a unção, Senhor, de sairmos por essas portas acreditando nas tuas promessas, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós não éramos nada, mas hoje nós somos. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por intermédio de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Quantos podem dar um glória a Deus essa noite? Amém. Às vezes, meus irmãos, o problema bate na nossa porta. Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? As lutas batem na nossa porta, a dificuldade bate na nossa porta. E às vezes os problemas que batem na nossa porta, irmãos, são problemas que nós perdemos o controle. Nós queremos resolver e não conseguimos resolver. E a primeira coisa que nós queremos entrar é em crise. Será que Deus me ama? Será que Deus... A gente fica nessas crises. Entramos nos nossos milindres, nos nossos questionamentos. Senhor. Ei, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos como igreja, nós somos a igreja, nós temos a essência de Cristo em nós. Independente das lutas. Nós estávamos compartilhando isso, Filipenses 4,13, né? As pessoas leem Filipenses 4,13 e dizem assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Usa essa palavra triunfalista, né?
Mas se você ler o contexto, Paulo diz assim: eu sei padecer fome, eu sei passar por escassez, eu sei o que é viver de fartura e também sei o que é viver na necessidade. Eu sei o que é passar por dificuldade, eu sei o que é passar por problemas, eu sei o que é passar por lágrima, por choro. Aí ele diz assim: ei, meus irmãos, mas uma coisa eu tenho certeza, que independente do choro, do problema, da dificuldade, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É Ele que nos fortalece, é Ele que está conosco, é Ele que está sobre a igreja de Jesus. É Ele, meus irmãos. Não deixem as lutas, os problemas paralisar você, fazer com que você desista. Não, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Podem sentar, meus irmãos. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? E quer fazer aliança